é preciso muita, mas muita coragem pra gente mudar. Olha, no nosso sofá da nave hoje eu vou começar com um papo bem de neurociência, porque, veja bem, né? Um aquário na casa 6, se eu não gostasse de falar de neurociência, estaria alguma coisa errada. Então, existe um processo no nosso cérebro, além da neuroplasticidade. Então, sabemos que a neuroplasticidade é uma capacidade do nosso cérebro em criar novas sinapses, em se reestabelecer, criar novos caminhos. A gente sabe disso. Mas existe um processo diferente que muitas pessoas às vezes não sabem disso ou acreditam que a partir de uma idade a gente não pode mais produzir novos neurônios, que é um lugar que sim, é responsável por produzir novos neurônios. E o que isso quer dizer quando a gente fica sabendo disso? Além de tudo, quando a gente produz novos neurônios, esses novos neurônios significa que eles são crus, que eles não têm nada injetado neles ainda e que aquilo que a gente fizer muito é um novo circuito que vai se reestabelecer. Em paralelo a isso, existe um processo que é muito fantástico, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é o qual, quando uma circuitaria dos nossos neurônios, então uma rede de circuitos, que são vários neurônios que foram ligados, que são as suas sinapses, e que exercem um padrão de comportamento no nosso cérebro, aquele padrão ele para de ser utilizado por um tempo, que a nossa inteligência cerebral vai lá e olha assim, opa, aqui não está sendo usado, corta. Ah, aqui não está sendo muito usado, corta. Aqui também faz tempo que não se usa, corta. Sabe aquela famosa história, quando a gente aprendeu na escola, log, fórmula de Bhaskara, sei lá eu mais o que agora nem eu lembro, e que hoje, se você for pensar, você nem imagina como é que você resolveu aquela prova de matemática que tinha log ou que tinha fórmula de Bhaskara. Você só lembra do nome porque fórmula de Bhaskara é muito legal, mas você não faz nem ideia como resolve aquilo. Isso é exatamente esse processo que teve um corte na sua circuitaria de neurônios. Aqueles neurônios que foram os responsáveis por estudar matemática e passar na prova todos os anos, quando você para de usar aquilo, se você não virou um matemático, se você não virou um físico, você para de usar aquela circuitaria, em algum momento aquilo é desativado, é cortado. E os novos neurônios que vão nascendo, eles vão ganhando a responsabilidade ou a tarefa de agregar novas informações e estabelecerem novos padrões de comportamento. Então, uma coisa hoje que você faz muito, ou então, vamos supor que você começa a estudar algum conhecimento que você não tinha até então. Então, você começou a estudar sobre a Cabala. Os novos neurônios, eles vão ver que todos os dias você está estudando sobre a Cabala. Então, esses novos neurônios vão ser os responsáveis por guardar as informações da Cabala, começar a criar novos bracinhos, novas sinapses, até que eles fiquem fortes e rígidos o suficiente e todas as vezes que você precisar falar sobre a Cabala, lembrar de uma informação da Cabala, você vai ativar esses neurônios que contêm essa informação. E aí, se em algum momento da sua vida passar 10 anos e você nunca mais estudar da Cabala, essa circuitaria, é desativada, é cortada. E aí pode ser que você lembre alguma coisinha ali por cima, mas toda aquela rede de informações gigantes vai ter sido desativada do seu cérebro. Aline, o porquê é que hoje, no nosso sofá da nave, você traz exatamente esse conteúdo? Por quê? Com a primeira frase que eu trouxe lá no início do nosso vídeo, é preciso coragem para mudar? Quando a gente associa com esse conhecimento do nosso cérebro, da nossa ciência cerebral, o que a gente descobre? Que sim, diferente do que é falado por aí, é muito possível que a gente perca certos hábitos, que a gente corte certos padrões e que a gente reestabeleça novos comportamentos, que a gente reestabeleça novos padrões de vida. E quando eu tô falando disso, eu tô falando do quê? Me relembro de uma frase que eu escutei uma vez do Cortella, que eu achei magnífica, em que ele fala assim: não é saudável se adaptar a uma sociedade doente. O que ele tá falando?
Quando hoje a gente vai ver zilhões de pessoas se entupindo de fast food, de industrializado, de comida processada, quando a gente vê zilhões de pessoas que não praticam uma atividade física, que não têm autocuidado, quando a gente vê zilhões de pessoas que não buscam se conhecer, se melhorar, o que a gente está falando? A gente está falando de uma sociedade completamente doente. E aí, de repente, você fala assim, normal, tá todo mundo com sobrepeso, tá todo mundo comendo fast food, ninguém mais quer se exercitar normal. Não é saudável se adaptar a uma sociedade que está doente. E aí é onde ele olha e fala assim, o que você precisa? Você precisa de coragem para mudar. Porque ninguém vai mudar simplesmente porque acordou e falou, uhul, hoje vou mudar e vai ser muito legal parar de comer chocolate que eu como todos os dias e vai ser muito fácil parar de comer comida congelada e processada que eu como todos os dias. Essa praticidade é chata. A gente não fala isso. A gente está numa sociedade e numa cultura cada vez mais rápida, cada vez que as pessoas procuram cada vez mais praticidade. Todo mundo quer o resultado rápido. Por que as pessoas têm dificuldade às vezes em começar uma terapia, em fazer um processo investigativo de autoconhecimento? Por que as pessoas tomam hormônios? Por que as pessoas tomam remédio para emagrecer? Porque é prático, porque é rápido. Porque por mais que ela saiba que dali 10 anos, quando ela parar de tomar o hormônio dela, o corpo dela vai ficar uma caca, e se ela parar de tomar o remédio de emagrecer, ela vai ter um efeito rebote e ela pode engordar 30 quilos a mais, ou que se contarem para ela que comida processada e congelada, quando ela envelhecer, ela tem chances de ter diversas comorbidades, por que ela não faz? Porque o que ela está buscando hoje é o resultado rápido, é a praticidade rápida, é o prazer momentâneo. A gente criou nessa sociedade doente padrões cerebrais, neuronais, que tudo tem que ser rápido, o prazer é rápido. Por que o vício no jogo? Por que o vício na pornografia? Por que o vício na bebida? Porque é rápido. Se você pegar uma garrafa de tequila agora e virar ela inteira, você anestesia em menos de 5 minutos uma perda que você teve, uma dor emocional. Se você for lá e usar uma droga, você anestesia na hora a sua dor emocional. Se você está se sentindo de alguma maneira inseguro, com baixa autoestima, não tem um relacionamento e você se vicia na pornografia, você tem sensações de prazeres muito rápidas ali naquele momento que você está desesperado. Isso é uma circuitaria doente, né? Dos nossos neurônios, de padrões de comportamento que estão em busca dessa pressa, do resultado rápido, de tudo que é rápido. Mas o que é importante a gente saber com tudo isso é que sim, existe uma possibilidade da gente fazer diferente. Por que eu falei lá na frente, coragem para mudar? Porque não basta você acordar e você achar que da noite para o dia você vai conseguir mudar todos os seus hábitos. A zona de conforto, por mais difícil que ela seja, por mais sofrida que ela seja, já diz o nome, é uma zona de conforto. Porque ali você sabe tudo o que vai acontecer. Você sabe já que você sente dor nas costas, mas que você aprendeu a conviver com ela. Você sabe que às vezes você fica com dor de barriga quando você come muito doce, mas você já aprendeu a lidar com a dor de barriga e ter diarreia o tempo inteiro e tudo bem, você já aprendeu a conviver com isso. Você sabe que você nem vai morrer agora por ter talvez o colesterol tão alto, então, tudo bem continuar do mesmo jeito. Mas aí, o que você não está pensando é ao longo prazo. E o longo prazo é exatamente aquilo que remete à sua coragem para construir de novo uma circuitaria no seu cérebro, para você ter paciência para que novos neurônios possam se reestabelecer e ficarem fortes o suficiente para que aquele seu padrão, para que aquele seu novo hábito possa se constituir na sua vida. Não tem a teoria dos 21 dias? A gente não tem muita certeza ainda se ela realmente é oficial ou não, mas todas as vezes que fazem estudos e que as pessoas minimamente, elas se permitem a fazer algo na teoria dos 21 dias, aquele comportamento, por menor que ele seja, ele ganha um pouco mais de força naquela pessoa. Porque eu estou falando do quê? De um processo aqui, do processo cerebral, de um processo que tem a ver com os neurônios criarem os seus bracinhos, irem se conectando e criarem sinapses fortes o suficiente para que você acorde,
mesmo que esteja chuva, mesmo que esteja muito frio, ou mesmo que você esteja num dia não muito bom, e você vai fazer sua prática de atividade física. E não é porque talvez ela é super legalzona e que você tá com motivação todos os dias, não, mas porque aquele padrão de comportamento, ele já se enraizou nos seus neurônios, ele já ganhou força. Do mesmo jeito que aquela pessoa que tem um padrão de comportamento que todo dia que ela chega do serviço ela toma uma latinha de cerveja, é muito difícil que ela pare da noite pro dia, porque aquele padrão de comportamento, ele já tá tão enraizado, ele já tem tantos neurônios com muitos bracinhos, que é difícil que aquela pessoa vai falar assim, não vou tomar cerveja hoje porque cerveja dá barriga, porque o álcool em excesso, ele vai fazer mal para mim de alguma maneira. Não, ela já está acostumada, aquilo ali já tem força, é quase como um piloto automático. Pensa que quando você começou a dirigir, a sua atenção, ela tinha que ser muito maior, né? Você não conseguia pensar, tá resolvendo um problema enquanto você tinha que trocar de marcha, mas tinha que pisar na embreagem do mesmo jeito e de repente dar a seta pro lado esquerdo e olhar o retrovisor e o retrovisor daqui e ver se tem alguém. Não, você tinha que estar ali o tempo todo. Aí quando você começou a fazer isso 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, quando você está há 5 anos dirigindo, e nem precisa chegar a 5 anos, você já está fazendo o quê, né? Respondendo mensagem do WhatsApp, xingando o motoqueiro do lado que cruzou a sua frente, trocando de marcha, olhando o farol, pensando qual que é o lugar que você está chegando porque você está dirigindo, ao mesmo tempo se você lembrou da agenda que você precisava para a reunião e que às 5 horas da tarde você tem que buscar o seu filho na escola. Mas por que é que você conseguiu fazer tudo isso? Porque aquela circuitaria de neurônios responsável por dirigir, ela já ficou forte o suficiente. E aí aquilo para você se torna mais fácil, se torna um padrão, se torna um hábito. Então quando a gente entende que existe essa possibilidade, eu preciso olhar para isso e saber que tem uma oportunidade muito rica da gente curar, da gente resolver, da gente mudar os nossos padrões de comportamento que não são saudáveis e que a gente sabe que eles não são. Mas e por que, Aline, então você usa a palavra coragem? Porque a gente vai passar sim por um momento desafiador, até que esses neurônios de fato ganhem força e que a outra circuitaria que eu usava para me colocar nos meus hábitos destrutivos, na minha compulsão por comida, por doce, na minha preguiça de praticar atividade física, ou um comportamento emocional de ser uma pessoa muito agressiva, uma pessoa impulsiva, uma pessoa grosseira, até tudo isso mudar, existe um tempo. Um tempo para o cérebro perceber que aquela região não está sendo mais utilizada e ele cortar. E um tempo para que novos bracinhos dos neurônios eles possam nascer e criar aquilo com fortaleza. E criar aquilo e falar, opa, essa pessoa está usando isso todo dia, então vamos dar força para isso. E a coragem é exatamente a gente passar por esse processo, que é um processo que exige paciência. É um processo em que você não vai ficar com o corpo dos sonhos em um dia. É um processo em que você não vai deixar de ter a sua compulsão alimentar em uma semana, mas que se você de fato tiver coragem para não se adaptar a essa sociedade doentia, você com certeza vai criar muitos benefícios para o seu cérebro. Até porque o nosso cérebro é um cérebro que ele busca pelo prazer, ele busca pela recompensa e ele foge da dor. Então, quando você mostra para ele que existe recompensa na atividade física, que existe prazer em você se alimentar de maneira saudável, aí então ele vai falar, então vale a pena ficar aqui, então vale a pena estruturar isso. O motivo pelo qual a gente vai escolher o fast food, a comida processada, a droga, a bebida, ou não vai praticar o exercício, é porque a gente ainda está olhando tudo isso com os olhos da dor. Então, quando o cérebro olha e fala assim, ai não, meu Deus, dói muito ir para academia, fazer meu exercício, ai vai doer muito cozinhar minha comida, ele foge disso. E aí, se ele está encontrando prazer no fast food, prazer no doce, é ali que ele vai ficar. É onde a gente coloca esse nosso lugar de senso do que é bom, do que é recompensa, do que é prazeroso. E nesse lugar de uma sociedade completamente veloz, rápida, prática e na busca por resultados imediatos, o fast food com certeza ele vai te trazer, teoricamente, a sua felicidade, o seu prazer. O não praticar atividade física vai te trazer o prazer do sofá.
Enquanto que você dá um tempo para que você descubra os benefícios da alimentação saudável, da prática do esporte, da terapia, do autoconhecimento, da espiritualidade leva um tempo, aí a falta de paciência e o imediatismo e os vícios do seu cérebro continuam te jogando para esse lugar que parece ser bom, mas ele é uma ilusão. Eu sempre falo para os meus alunos de yoga que se eles conseguirem passar da primeira fase, que é a fase difícil, que é a fase dolorida, e dolorida a nível físico mesmo, a nível mental, a nível da motivação, se eles conseguem passar por esse período, aí então é onde eles começam a perceber todos os benefícios da prática do yoga e aquilo se torna tão forte naquela pessoa que ela passa a não conseguir mais viver sem. É onde a gente vai falar assim, mas então é positivo ter um vício na yoga, né? Porque eu vou colher os benefícios daquela prática e que quando eu fico sem, o meu corpo sente falta. É a mesma coisa. Eu uma vez, vou falar isso muito rápido, eu fiz uma dieta da Ayurveda que era um detox. E aí eu fiquei por 21 dias comendo alimentos muito específicos. Quando acabou esses 21 dias, e aí eu falei assim, posso meio que voltar então, né, a minha rotina normal de comida, que aí você tem um excessozinho ali de sal, vai ter um excesso de açúcar, um excesso de carboidrato. Gente, não demorou 3 dias para eu estar destruída. Meu intestino parando de funcionar, dor de barriga, e eu lembro que na época a minha nutricionista Ayurveda, ela falou assim pra mim, olha, essa é uma porta que não tem volta. Uma vez que o seu corpo descobriu os benefícios em diminuir o açúcar, em diminuir o sal, em diminuir o carboidrato, aquele carboidrato da farinha branca, ele nunca mais vai conseguir se adaptar a todas as coisas ruins que fazem você ter excesso de açúcar, você ter excesso de sal, a comida industrializada. E aí realmente foi o que aconteceu na minha vida. É claro que hoje, se eu opto por ir lá e me empanturrar um dia de doce, olha que engraçado, eu já me empanturro de doce sabendo que eu vou sofrer. E é claro que um dia você vai se empanturrar de doce por algum motivo XYZ, mas você sabe que aquilo ali vai te trazer um sofrimento. Enquanto que num dia, por mais preguiçosa que eu esteja, eu falo, cara, é melhor eu ganhar 15 minutos e fazer a minha comida do que eu comer qualquer besteira, qualquer fast food e ter que ficar lidando com uma puta dor de estômago o dia inteiro, gastrite, refluxo. Então assim, dê tempo, tenha coragem para ter paciência e dar tempo para que novos neurônios possam se reestabelecer no seu cérebro, para que novas circuitarias ganhem força, para que você tenha novos padrões e novos comportamentos. E o tempo para que aquele lugar do seu cérebro que você usava para o seu vício, para o seu prazer imediato, dê tempo de parar de ser usado e o seu cérebro fale, podemos cortar aqui. Aqui não está mais sendo usado. E aí essa coisa que parece que é muito difícil no começo, ela vai deixar de ser difícil. Então é só a gente ter a paciência e sair desse imediatismo da nossa sociedade doente e de falar, eu vou ter coragem, eu vou me propor, sabendo que terão pedras no caminho, terão dias muito difíceis, mas que eu sei que eles vão valer a pena, porque eu começo a perceber os benefícios. O que a gente precisa dar é tempo. Tempo para que o nosso corpo, para que o nosso cérebro, para que o nosso corpo emocional, para que o nosso corpo energético comece a sentir os benefícios de um novo comportamento, de um novo padrão, de uma nova forma de se cuidar, de se relacionar com as outras pessoas, de ter as suas práticas de autocuidado, porque aí quando o cérebro encontrar um prazer naquilo, aí fica tranquilo, é só hora de sentar na rede, tomar água de coco, sabendo que aquilo ali tem força o suficiente para continuar como um padrão sustentável no seu cérebro. Muito bem? Então, espero que você possa escolher algo na sua vida e essa é a lição de casa de hoje para vocês. Escolha uma coisinha só e não começa com milhões, tá? Se começar com milhões, a gente vai parar no meio do caminho porque a gente não sustenta milhões de coisas. Escolha somente um hábito. Pode ser diminuir o açúcar do seu dia a dia, pode ser começar uma prática de atividade física uma vez por semana, pode ser parar de xingar as pessoas no momento que você se sente. Não importa, escolha somente um hábito e tenha coragem para sustentar essa mudança por 21 dias. Depois você vem aqui e me conta como é que foi. Tenho certeza que aqui, ó, a sua circuitaria super inteligente dos seus neurônios vão já estar com um pouquinho mais de força e aí vai ser muito mais fácil
continuar dando sequência naquele novo comportamento, ou naquele padrão, ou naquele hábito da sua vida.